a prova do renascimento de Tsavo. Uma reunião única que poucas pessoas esperariam ver acontecer aqui. Rinocerontes negros com bebés. Os caçadores furtivos mataram todos os rinocerontes negros de Tsavo, mas o parque alberga agora 2 programas de reintrodução com animais de reservas de caça privadas. Infelizmente isto não é uma coisa que o visitante possa ver, porque estes rinocerontes são tão nervosos e reservados que geralmente só trazem os bebés até à água durante a noite. Os guardas do Serviço da Fauna Selvagem do Quênia também só raramente os veem à luz do dia e por isso vêm contá-los à noite. Ironicamente, o dispositivo usado para os verem foi originalmente fornecido aos guardas florestais para avistarem as fogueiras dos caçadores furtivos durante a Guerra de Tsavo. São animais que em tempos investiam a partir dos arbustos e, mais uma vez, estão obviamente no caminho da recuperação, se este nível de proteção puder ser mantido. Mas como as pessoas daqui sabem, o paraíso é mais facilmente perdido do que recuperado. Depois de vencerem a guerra, Stephen Gichengi e o Serviço de Fauna Selvagem do Quênia encarregaram-se do trabalho ainda mais difícil de assegurar a paz. Para Tsavo ter um futuro, tem de se tornar mais valioso e útil para os habitantes locais. Animais perigosos, como os leões, têm de aprender novas regras de comportamento. E os elefantes também. Aqui, por exemplo, está um elefante de Tsavo, da nova era, muito satisfeito a alimentar-se. Infelizmente está a comer num acampamento de turistas. Os turistas não sabem que ele é um elefante selvagem e que deseja afugentá-los. O elefante não sabe que não tem autorização para atacar e espezinhar turistas. Por isso, chamam uma equipa de especialistas para o espantarem, usando foguetes de sinalização. Isto pode parecer uma retaliação muito dura, mas a verdade é que Tsavo não pode existir e os guardas florestais não podem ser pagos sem as receitas dos turistas. Com efeito, a equipa de controle dos animais problemáticos está a salvar a vida deste elefante. A verdadeira história atual dos devoradores de homens e de outros animais problemáticos de Tsavo é que as políticas de conservação se alteraram em África e não necessariamente a seu favor. Tsavo está literalmente cercado de população e todas as pessoas têm direito de voto sobre se ele deve ou não continuar a ser uma vasta área onde só a vida selvagem pode alimentar-se em segurança. Para proteger uma das comunidades mais numerosas, o TITUS, que é o Serviço de Fauna Selvagem, foi obrigado a despender muito dinheiro na construção de uma vedação sólida para proteger estes lavradores persistentes das investidas dos elefantes. É, pois, discutível se são os elefantes que são impedidos de entrar na aldeia ou o TITUS impedido de sair. Eles só toleram isto se receberem parte das receitas do turismo de Tsavo. Onde não há comunidades humanas, há enormes ranchos comerciais de gado contíguos ao parque. E ninguém tem recursos para levantar quilómetros de vedação que seriam necessários aqui. Estes ranchos são invadidos, roubados e danificados por leões e por outros animais protegidos do parque e a paciência dos empresários como Terence Hopkins está a esgotar-se. They've broken the bloody gate valve. Se existem dúvidas quanto à inteligência dos elefantes, observem estes. Aqui o problema é que a água dispendiosamente bombeada de Mazima é para o gado e não para elefantes bebés brincarem.
Terence é muito tolerante com os elefantes que invadem a sua propriedade. Gosta de ter elefantes e búfalos na propriedade e acha que o problema poderia ser superado se o Serviço da Fauna Selvagem do Quênia lhe pagasse a água. Mas o serviço diz que não tem meios. Terence é muito menos cordial para com alguns invasores mais mortíferos de Tsavo. Leões, por exemplo, que se esquivam para dentro e para fora do parque para matarem gado e atacarem pessoas. Ainda continuam a comer homens. Por isso, todos os anos, um caçador experiente, Tony Seth Smith, é chamado ao rancho para matar leões responsáveis por ataques persistentes a gado ou a pessoas. O Serviço de Fauna Selvagem do Quênia tem uma secção completa em Tsavo para tratar dos problemas resultantes de incidentes com leões, com búfalos e com elefantes ocorridos com a vizinhança do parque de Tsavo. O funcionário de controle mais experiente é o cabo Willie Obani, que tem estado a seguir uma tentativa de ataque a este jovem boieiro. Um leão atacou-o e ele perdeu um pedaço da orelha. Tem muita sorte em estar vivo. Willie conclui que é trabalho de um atacante reincidente, que se retira para o santuário do parque entre um ataque e outro. Willie não acredita na ideia popular de que os leões que começaram a comer pessoas desenvolveram o gosto por carne humana. Na sua opinião, é mais provável que os devoradores de homens sejam leões banidos do grupo, preguiçosos ou então a envelhecer, que descobrem ser mais fácil perseguir pessoas do que os velozes antílopes do parque. Também parecem pressentir que, uma vez no parque, estão a salvo da perseguição e da retaliação. Tony Seth Smith também só mata leões que tenha a certeza de serem saqueadores persistentes e caça-os à velha maneira, a pé, com um par de batedores Walungola. A sua tribo foi transferida quando Tsavo se tornou um santuário para a fauna selvagem. E este é o melhor trabalho que podem ter. Willie e um companheiro montaram guarda numa árvore por cima da última res morta pelo leão culpado. Se o leão regressar, Willie matá-lo-á. Mais uma vez é uma cena que faz lembrar a história original do devorador de homens. O coronel Patterson passou várias noites em árvores. Tony e os Walungola estão a ter problemas ainda mais graves do que Patterson. Há uma semana que seguem constantemente o leão e o predador astuto tem conseguido manter-se fora do alcance das espingardas de 3 dos mais experientes caçadores do Quênia. Tony decide cancelar a caçada por agora, mas o seu respeito pela presa não diminuiu. I suppose these lands haven't really changed since Patterson's time. They've always been lands that have had a problem with getting their food. Probably what made them man-eaters in the first place. Game scarce, water scarce. And I suppose this is what makes them as difficult to get now as they were in the time of Patterson. I seem to remember he took about 3 months to get 2 lands, so that makes me feel a little bit better. Willie esteve na árvore toda a noite. O leão está a algures por ali, mas o Willie sabe que só tem hipótese de disparar se usar uma lanterna potente. Mas o Willie já fez isto muitas vezes. A pele do leão atacante é levada para a sede do parque, onde é registada e guardada como prova para a comunidade de que foi morto mais um devorador de homens.
O facto de o Serviço de Fauna Selvagem do Quênia se esforçar tanto por controlar animais problemáticos é uma indicação da importância que os seus homens dão ao facto de manterem também sob controle os devoradores de homens modernos e de os verem a atuar. O administrador Stephen Gishang, que entretanto se tornou diretor regional, considera que os factos devem ser publicitados para que o santuário de Tsavo, pela preservação do qual ele arriscou a vida, possa ter boas relações com os seus vizinhos humanos. People think the man-eaters of Tsavo is a story, but it's not a story. These animals are still there, and we are controlling them each and every year. Every year we have to shoot about 15 of them, and they are just the same old rounds that were left by Colonel Patterson at the turn of the century. Em Tsavo, o futuro é agora melhor para os leões. Daqui a 100 anos, este poderá ainda ser o lugar indicado para se admirarem leões extraordinários, desde que, e este é um problema enfrentado por todos os parques de vida selvagem de África, os povos locais sejam persuadidos, seja de que maneira for, de que é do seu interesse viverem lado a lado com estes magníficos predadores. A vida marinha é interminável. Ao aproximar-se da plataforma continental, sofre alterações e a 50 metros, os campos de navalhas formam o leito para um viveiro de peixes jovens. Quem se aventura mais para norte e a maiores profundidades fica assombrado com a notável variedade de flora marinha que reveste as vertentes do desfiladeiro. A uma profundidade até 21 metros, a grande superfície plana é um país de maravilhas em corais rígidos de padrões delicados, os melhores desta região de Sudwana. Um dos pontos altos deste mergulho é o local de repouso de uma tartaruga que é simultaneamente esconderijo deste peixe solitário. Este recife é protegido pelas autoridades locais. Nuvens de douradinhas no Recife 7 milhas ignoram os perigos à espreita sob a forma do peixe escorpião e do peixe-leão. Um pequeno recife com numerosas formas de vida proporciona alguns dos mais espetaculares mergulhos da região de Sudwana. Num cenário de pináculos e contrafortes, uma gigantesca estrutura verde aguarda os entusiastas dos corais no Recife 9 milhas. A profundidade varia de 5 a 28 metros, dando a oportunidade de explorar as suas invulgares grutas.
terreno de caça do Lúcio do Mar e parque de diversão dos golfinhos, o Recife 9 Milhas é um local de mergulho a não esquecer. Baía de Sodoana, em tempos nada mais do que um ponto de encontro do rio com o mar, constitui agora um parque nacional de 413 hectares e transformou-se num dinâmico centro de atividades de mergulho com capacidade de servir a todas as bolsas. Para os mais aventureiros, há parques de campismo e de caravanismo discretamente incrustados nos 25 hectares de floresta dunar. E para quem deseja os requintos do luxo, a reserva de caça de Pinda fica a paredes meias com Sodoana. Os alojamentos combinam eclecticamente a saborosa arquitetura tradicional africana com as comodidades modernas. E a reserva de caça oferece excitantes oportunidades de avistar animais selvagens para além de outras diversões relaxantes. Mas em Sodoana não há apenas mergulho. Quilómetros e quilómetros de praias de areia branca, orladas por uma luxuriante floresta dunar, escondem uma tapeçaria de terras de vegetação rasteira, de planícies aluviais pré-históricas, de pequenas poças de água doce e de lagos costeiros. Mais de 250 espécies de aves podem ser avistadas nesta área, enquanto crocodilos e hipopótamos dão um ar à sua graça. Sodoana é apenas uma joia na coroa da província de Maputo. Funciona como um ponto de partida para quem quer experimentar a riqueza das reservas marinhas vigiadas e as igualmente protegidas terras selvagens do interior. Por agora, a zona mantém-se relativamente resguardada de uma onda de exploração comercial e industrial com a ajuda vital do ecoturismo. Sodoana e arredores é um dos poucos lugares do mundo onde se pode presenciar uma tradição com 200 milhões de anos, como se fosse algo que ocorresse apenas ontem. É o espírito perene das terras do Maputo, um apelo à imortalidade. No sul da África, a sul do Zambeze, o subcontinente é influenciado pelas poderosas correntes dos oceanos Atlântico e Índico que varrem as linhas costeiras. Mas é a corrente quente das agulhas, ao banhar a costa oriental, que traz a exuberância tropical e a diversidade marinha. É uma terra que tanto produziu imperialistas como grandes reis nativos, onde, em tempos, mandou o poderoso rei Shaka, sendo uma história manchada de sangue e uma linhagem orgulhosa que chegou até aos dias de hoje. E ao erguer-se numa das suas praias, olhando o tépido Oceano Índico, talvez ele tenha avistado um grupo de baleias brincando junto à desembocadura do rio. Ainda hoje este lugar se chama Mkomazi, ou o Rio das Baleias. Mas Shaka morreu assassinado pelo irmão sem nunca chegar a saber que a verdadeira beleza de Mkomazi se encontra por baixo das ondas, num recife de 3 km, espantosamente vibrantes. E se Shaka se tivesse apercebido de que o seu reino possuía um tal tesouro de maravilhas naturais, talvez lhe tivesse dado também outro nome que refletisse melhor o seu esplendor. Assim, contentamos em chamar-lhe o Baixio de Eliuol. O milagre geológico que deu origem a estes baixios levou cerca de 80 mil anos a consumar-se. O Recife era uma vulgar duna costeira que, com a passagem do tempo, se transformou em arenito, acabando por ser submerso pelo mar. Há cerca de 5 mil anos, uns pólipos de coral pioneiros instalaram-se no arenito e o Recife desabrochou para a vida. A subsequente explosão de vitalidade atrai agora entusiastas do mundo inteiro. O Recife é uma paisagem salpicada de variadíssimos e coloridos corais.
ostenta uma grande multiplicidade de peixes, como a raia de pintas azuis. Ou o bem camuflado peixe-escorpião. Os mais pequenos enfiam-se rápidos e nervosos em fendas secretas. Enquanto é possível avistar de relance um golfinho ou um gracioso ratão malhado. A profundidade vai desde 6 até um máximo de 27 metros e os seus emocionantes mergulhos proporcionam uma série de aventuras. A área da Catedral é uma das mais espetaculares. Pode-se explorar os arcos e as formações rochosas, com corais negros e muitos corais macios. Na verdade, esta configuração em anfiteatro foi criada por uma bacia que tinha quase 15 metros de diâmetro, com um arco de 12 metros. Esta estrutura forma uma área protegida para uma multidão de espécies. Entre os seus habitantes contam-se os tubarões de dentes em serra, as tartarugas marinhas e as raias. Quanto aos polvos e outros invertebrados, recomenda-se aos seus admiradores que mergulhem pela vertente interior. Aos que procuram algo com um pouco mais de osso, os areais norte e sul revelarão os hábitos das raias e dos tubarões-guitarra. Os pináculos são outro ponto de interesse, um local onde o Recife se eleva até cerca de 3 metros da superfície. É o campo de pasto favorito para os cardumes de peixe-morcego. Mas para os mergulhadores mais ousados, o Recife oferece ainda um marco de importância internacional: a Caverna dos Tubarões. É um dos 3 locais do Recife famosos pelo mergulho com tubarões. Os outros 2 são a Catedral e a Fossa dos Tubarões. Entre julho e dezembro, o Recife, e mais especificamente a Caverna dos Tubarões, torna-se o ponto de reunião para estes tubarões de dentes em serra. Já foram contados até 60 tubarões presentes ao mesmo tempo no local. Na história dos baixios de Eli Wall não há registro de incidentes causados por agressões ou ataques entre os milhares de tubarões e as centenas de mergulhadores que frequentam o Recife. No entanto, é preciso ter cuidado. Ainda que seja possível chegar a uma curta distância dos tubarões sem os perturbar, é melhor evitar sempre o toque. Para os mergulhadores que pretendem momentos mais sociáveis, com desejo de conhecer os nativos, está lá sempre Clive, a perca. A corrida anual à sardinha é o ponto mais alto deste litoral. Todos os anos, durante os meses de inverno, enormes cardumes de sardinhas deixam as águas frias do Cabo em busca de climas mais quentes. Junto aos limites sul da província de Natal, as correntes desencontradas atiram com as sardinhas minúsculas de encontro à costa. Por vezes, ficam mesmo enterradas na areia. E por alguma razão, este movimento do peixe despleta uma espécie de delírio e excitação entre os habitantes locais. É um autêntico frenesim de baldes, redes e mãos que põe toda a gente a esgravatar desesperadamente para agarrar a sua parte do saque marinho. São literalmente toneladas do pequeno peixe que são arrastadas para fora diariamente. As que escapam aos predadores humanos são varridas para norte e perseguidas pelas aves, pelos tubarões esfomeados e por outros peixes. Os baixios não são apenas uma página viva do mundo marinho. São igualmente o lugar de repouso final para os navios que aqui naufragaram, embatendo nos pontos mais altos do Recife. Em 11 de agosto de 1974, um carregador norueguês de 2.000 toneladas, o Produce, rasgou o casco e afundou-se depois de embater no pináculo nordeste do Recife. Hoje, o Produce é a carcaça enferrujada de um recife artificial que alberga muitas espécies de peixes.
A ponte ficou a 12 metros da superfície e o casco repousa sobre um leito de areia a 30 metros de profundidade. Esta é uma das melhores localizações em toda a Costa de Natal para observar uma espécie rara de perca, a perca malhada. Pelo menos 20 delas fizeram do navio a sua casa. Já sem falar do espinhoso peixe-diabo de fogo. Um mergulho noturno num outro navio naufragado, o Nebo, vem confirmar a sua história trágica. Afundou-se na sua sepultura de areia a 25 metros abaixo da superfície durante a sua viagem inaugural até à cidade de Durban, no ano de 1884. Tal como Produce, também o Nebo, foi conquistado pelo exuberante mundo submarino. Um mundo que nunca perde uma oportunidade de se aproveitar da loucura humana para aumentar o bem-estar dos seus filhos. Ao Recife, situado a 5 km da costa, no alto mar, pode-se chegar partindo de 3 pontos diferentes. A Black Rock, Rocky Bay e a desembocadura do rio Amcomas. Esta última proporciona um excitante lançamento em barco de ski. Os baixios de Eliwall constituem um local de mergulho de primeira que está muito bem apoiado pelos serviços do Hotel Eliwall Cove. Herdeiro de um século de história, este hotel de 33 quartos, em estilo colonial, encontra-se muito bem equipado com uma loja de mergulho e programas de instrução, incluindo um treino especializado nas modalidades de tubarões e destroços de naufrágios. O hotel é famoso, em particular, pelos seus pequenos almoços após mergulho. É o único estabelecimento do seu género em todo o país que prevê e satisfaz as necessidades específicas dos mergulhadores. A organização Medical Rescue International tem um serviço especializado de evacuação sempre a postos para qualquer necessidade. Para norte, a meia hora de carro, fica o mais importante complexo de férias do país, Durban. É um importante porto africano e uma metrópole agitada. Mas mais importante ainda, é uma entrada de luxo para um dos melhores locais do mundo no mergulho com tubarões. Os baixios de Eliwall são um ímã que atrai inexoravelmente inúmeras espécies oceânicas ao seu domínio. E tem feito isso durante milhares de anos, atraindo visitantes submarinos de mares muito distantes para os revelar na glória e nas riquezas providenciadas pelo Recife. Agora está a alargar esse convite até nós, quem sabe se para experimentar a mesma sensação arrebatadora de orgulho e privilégio que experimentou o rei Shaka quando avistou as baleias no Amcomas. You to have such a closed mind. I think Dale Lewis would make a good state senator. He has some very interesting ideas. I'm sorry, Stephen. It's just hard to get excited about someone who's Que entitled. leva tudo até ao limite. Um pirata dos oceanos. Apresento-vos a fragata magnífica, imponente, mas com um lado perverso.
aves mal comportadas. A fragata é uma criatura de extremos. As suas asas imensas, com 2,40 metros de envergadura, para o seu tamanho são mais leves do que as asas de qualquer outra ave. E estão ligadas a um esqueleto ultra leve, tão leve que a fragata pode planar horas a fio ao sabor da brisa mais suave. Estas asas espantosas podem cobrir 1000 quilómetros de oceano num só dia. Mas não há espaço para bagagem em excesso, nem sequer para o óleo de impermeabilização. Ironicamente, esta ave que passa uma grande parte da sua vida no mar nunca deve molhar as penas. Este é o esconderijo do pirata, a Ilha Isabel, ao largo da costa do México, uma das maiores colónias de fragatas no Pacífico. Nos últimos 4 ou 5 meses, as fêmeas tiveram a ilha só para elas. Mas com a chegada da estação de acasalamento, os machos regressaram. O macho cortejador tem o coração ao pé da boca. Uma bolsa vermelha insuflável que exibe a sua virilidade. Mas não são apenas o tamanho e a cor que contam. Os sons também são importantes para ele se distinguir da multidão. Uma fêmea branca e preta investiga aquilo que se passa lá embaixo, impelindo os machos a uma intensa atividade. A fêmea pode dar-se ao luxo de ser exigente. Um macho bem dotado como este é especialmente atraente. Mas ela também está interessada na localização do ninho. Há um caminho de fuga desimpedido? As moitas aguentarão o ninho? Este tem o que é preciso. Mas para o outro, as horas de esforço só levam a um sobreaquecimento. Como todas as boas ilhas desertas, esta tem uma lagoa azul, onde o macho, exausto, pode beber para acalmar o ardor. A frustração sexual parece ter trazido ao de cima o traço perverso do macho. Não há outra razão óbvia para ameaçar um galeirão. No lado mais remoto da ilha, outras aves marinhas, alcatrazes de patas azuis, também se ocupam do jogo do acasalamento.
Os alcatrazes têm os seus próprios rituais de acasalamento e umas patas peculiares, sexualmente excitantes. Os alcatrazes vivem na sombra dos vizinhos mais agressivos, mas por agora estão a salvo. Os piratas estão perturbados. A fêmea e o parceiro escolhido estão, obviamente, absorvidos um pelo outro. Assim que o casal fica verdadeiramente ligado, é tempo de o macho começar a trabalhar. Há bastante matéria-prima para fazer o ninho, mas juntá-la é sempre arriscado. Se as asas se prenderem, ele pode ficar atolado para sempre. A opção mais segura, e que surge naturalmente a um pirata, é roubar um pau já em pleno voo. Mas isso não quer dizer que consiga ficar com ele. Mesmo que o macho consiga regressar ao local do ninho, não significa necessariamente que guarde aquilo que achou. As escaramuças continuam. Uma sucessão infindável de investidas e retiradas. Finalmente o nosso macho regressa à casa triunfante e a sua persistência é recompensada. Mas ainda aqui ele pode ser interceptado pelos vizinhos indesejáveis. Não é de espantar que o construtor de ninhos possa levar semanas a acabar o trabalho. Estamos no início de dezembro. A fêmea pôs o seu único ovo e está a montar guarda. Mas algumas fêmeas ainda estão a alimentar a cria do ano passado. As fragatas bebés dependem das mães até aos 18 meses. Mais tempo do que qualquer outra ave. Por isso a fêmea só pode procriar uma vez em cada 2 anos. Os machos procriam todos os anos, mas nem todos começam ao mesmo tempo. Os retardatários não medem esforços para arranjar um local para o ninho.
Os piratas não fazem prisioneiros. No outro lado da ilha, os dois membros do casal de Alcatrazes são progenitores atentos. É hora de mudança de turno. É a vez do pai fazer o melhor que pode. Meados de janeiro. E a fragata fêmea chocou o seu ovo com sucesso. A cria precisa de se proteger do sol tropical e dos vizinhos durante 24 horas por dia. Depois de 2 dias no mar, o pai regressou com o papo cheio. E a mãe tem oportunidade de se alimentar agora. O Pacífico Oriental é rico em peixe, incluindo sardinhas. E os alcatrazes adoram-nas. Os veleiros do Atlântico são atraídos pelo frenesim da alimentação. E os piratas também, claro. À medida que cada alcatraz volta para a costa com a sua carga valiosa de peixe, vai sendo seguido por olhos brilhantes como contas, cronometrando um ataque à fração de segundo. Na água, o alcatraz está seguro, mas tem de chegar a casa. As crias estão à espera. O alcatraz perde o almoço, mas os piratas também. Não podem arriscar-se a ficar encharcados, por isso desta vez as beneficiadas são as gaivotas. De facto, só uma em 20 incursões é bem sucedida, e as fragatas ficam famintas uma grande parte do tempo. Este ano foi mais difícil do que os últimos. O padrão climático do Pacífico, conhecido como El Niño, afugentou muitos dos peixes e muitas fragatas jovens e inexperientes morrerão. Depois do fracasso da pescaria, a fêmea não tem nada para oferecer à cria faminta. Mas o bebé tem uma estratégia de sobrevivência. Para pura e simplesmente de crescer, até ser novamente alimentado. No rochedo dos Pelicanos, uma cria de ganso patola pardo está muito adiantada. Está pronta para aprender a voar a qualquer momento. A mãe, dedicada, entrega-lhe uma última refeição, abastecendo-a para o grande acontecimento.
Mas quando o peixe é transferido, uma gaivota de Hermann apercebe-se de que pode obter uma refeição gratuita. Como de costume, a gaivota tem uma concorrência séria. O pirata paira no ar à espera do momento perfeito para avançar. No solo, a gaivota tem vantagem. Consegue partir com o prémio. Mas uma vez no ar, a história é diferente. A crise de alimentação não afeta todos os animais. As baleias de bossa passam pela Ilha Isabel todos os anos, por volta desta altura, na sua longa migração para o Ártico. As suas zonas de alimentação ficam muito mais para norte. Todavia, para a fragata-mãe, a situação está a ficar desesperada. Tem de percorrer centenas de quilómetros à procura de comida para a cria. No mar alto não há esconderijos, o que é mau para os gansos patolas pardos. Carregados de peixe, são obrigados a passar por uma provação. Os piratas aproximam-se, tentando impedir que o ganso patola pardo volte a aterrar. Se ele ceder, têm de estar prontos para fazer a captura. Observem com atenção. O jogo acabou. A perda do ganso patola pardo representa um ganho para a cria do pirata. Agora ela pode recomeçar a crescer e a recuperar o tempo perdido. Nos finais de abril já está suficientemente crescida, o que significa que já não precisa de vigilância. O que é bom, porque o entusiasmo do macho pela paternidade está a esgotar-se. Ao contrário da fêmea, ele tenta procriar todos os anos e precisa de tempo para recuperar a boa forma. De momento, toda a sua energia vai para a alimentação da cria. Um fardo que ele dispensa de boa vontade. Finalmente livre. O macho deixa para trás a Ilha Isabel para cruzar os mares encrespados. Estas latitudes tropicais que os marinheiros bem conhecem são célebres pelas suas calmarias. Para a maioria das aves é uma zona interdita, mas estas asas longas e leves conseguem planar com a mais suave brisa.
macho pode passar os próximos 5 meses sem avistar terra, flutuando simplesmente nas correntes aéreas ascendentes do oceano e dormindo em pleno voo. Na colónia, as crias já cresceram completamente, mas ainda têm de esperar para serem alimentadas. Muitas vezes passam fome, mas não são as únicas. Uma iguana terrestre também está faminta. Esperar dias a fio pelo alimento torna as crias rabugentas. E à mínima violação do espaço de uma delas, há logo penas a voar pelo ar. Para as fêmeas que ainda andam por fora a pescar, há uma fonte segura de alimento. Mesmo em anos de El Niño, os barcos da pesca do camarão do litoral do Pacífico são bem-sucedidos e atraem um verdadeiro exército de parasitas. Os peixinhos ósseos apanhados na rede são simplesmente rejeitados. Mas esta prática esbanjadora pode ser a salvação das aves marinhas. Para os piratas, é um verdadeiro tesouro. Apanhar peixe da superfície é arriscado. É sempre mais fácil roubá-lo furtivamente em pleno voo. Para as crias famintas, terminou finalmente a longa espera. Em breve serão capazes de levar a cabo as suas próprias pescarias. São precisas muitas proteínas para fortalecer os músculos das asas. Controlar estas asas enormes requer alguma prática. As aterragens forçadas são vulgares e podem ser desastrosas. É fácil partirem um osso da asa, frágil como uma bolacha, ou ficarem fatalmente presas. É uma curva de aprendizagem abrupta, mas parece que a nossa cria está finalmente livre de perigo.
Mas uma segunda oportunidade não acontece todos os dias. Apenas metade das crias sobrevivem ao primeiro ano de vida. Para as que o conseguem, a melhor maneira de desenvolverem competências é através de brincadeiras, como qualquer outro animal jovem. Um jogo de passar a corda é um bom treino para a realidade da vida. A pirataria está no sangue da cria. Mas ter como alvo um pelicano é a ambição a mais. Um rabo de palha é mais atinado. Os adultos mostram como se faz e as crias percebem depressa. Daqui a um ano estarão no mar e não regressarão até estarem prontas para procriar. Nessa altura, a nossa cria será um pirata completamente desenvolvido e merecedor do seu nome, Fragata Magnífica.